desaparecer e a tua presença possa estar permanente nesse lugar. Senhor, usa-me, Senhor, para falar com as tuas servas, Senhor, e que enquanto a gente for ministrando a palavra, Senhor, a tua presença possa ser real. Senhor, que o Senhor possa vir visitar de uma maneira sobrenatural, Senhor. Eu te peço, Senhor. Amém. Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Abre Isaías 53. Antes de começar a ler, vou contar uma experiência do que Deus me deu essa palavra. Antes de eu começar o curso de teologia, Deus já tinha me dado essa palavra, né? E Deus estava falando muito comigo sobre a cruz, né? E eu não estava entendendo o que Deus queria. E quando a gente começou a fazer o curso, que foi diretamente para a cruz, comecei a entender o que Deus queria, né? E há uma semana atrás, mais ou menos, eu até postei no grupo do WhatsApp, né? Eu até pedi permissão, Senhor, será que eu posso contar, né? Que eu tive uma experiência com Deus. Eu orei a Deus antes de dormir e pedi para Deus vir falar comigo em sonhos, né? Assim como Ele tem falado. E foi uma coisa assim sobrenatural. Foi tão de Deus que eu não consigo nem lembrar o que eu vi assim no rosto. Porque eu vi Deus aparecer para mim assim, né? Nas nuvens. Uma forma de meio que coração. Gente, é só a gente doida que vai acreditar. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas pelo menos é o que Deus mostrou. Era uma forma de coração e tinha dois rostos que passavam. Parecia que ele ia passando slide de fora. E eu não sei se vocês já viram aquelas letras cursivas bem antigas, que elas são de ponta fina e na ponta dela tem tipo, como se fosse uma bolinha, sabe? Bem cursiva. Isso, assim, sabe? Isso. E aparecia um versículo pra mim no céu, com letras douradas. Só que eu não lembro qual que era o versículo. E aí só aparecia assim, eu só via Isaías. Até achei que era o versículo que Deus me deu um tempo atrás, que até pôs na parede da minha casa e tudo. E aí, quando eu acordei, eu lembrei de uma outra parte do sonho que Deus falava Maranata, Maranata. Eu falei, meu Deus, eu já ouvi essa palavra em algum lugar, mas eu não lembro o que é Maranata. Aí no curso, quando o professor falou Maranata, hora vem Senhor Jesus, na hora, assim, eu fiquei abismada, porque era o que Deus tinha mostrado pra mim, que Ele está vindo, né? E Deus, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, e Ele já sabia que já ia ter essa tarde. A gente não sabia, mas Ele já sabia. Então, eu creio que aquele versículo que Ele deu de Isaías era o que era pra mim estar lendo aqui hoje. Que Deus me visitou de uma tal maneira depois disso, de umas 3 noites que eu fiquei sem dormir, Deus falando no meu ouvido, assim, sabe, que era pra mim falar. E assim, me visitando primeiro, né? Porque primeiro passa pela gente, né? E quando eu me deparei com esse versículo, eu falei, Senhor, esse Deus tocou fortemente que era para mim trazer a mensagem da cruz. Porque hoje em dia a gente vê pregação sobre prosperidade, cura, né? Sobre várias outras coisas. Mas as pessoas estão perdendo o foco da cruz. Estão perdendo esse foco que é o verdadeiro, né? Que é o verdadeiro Jesus pra gente, né? Então a gente vai estar lendo, tá? Está lendo. O 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nos reputamos por visto ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Amém? Todos nós sabemos, né, que Cristo ali morreu na cruz para nos salvar. Mas é que nem eu estava falando aqui agora, as pessoas se esquecem disso. Se esquecem o verdadeiro sentido da cruz. A gente se preocupa com as nossas bênçãos, a gente se preocupa com as nossas dores, se preocupa tanto com nós mesmos, às vezes a gente é muito ingrato com Deus. Porque Ele fez, sabe, separou o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz por nós.
que deu seu único filho, foi castigado, foi ferido, foi furado, bebeu vinagre por causa de nós, foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, onde um cravão, né? Está dentro da sua cabeça, e seu suor era como sangue, né? E tudo isso por nós. E nós esquecemos disso. Porque ele carregou aquela cruz pesada por várias horas, né? Quem sabe, né? Dizem que é 4 quilômetros, né? Que ele andou com a cruz. E todo moído, por mim, por você. E o que acontece é que a gente esquece disso todos os dias. A gente se lembra das nossas dores. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma provisão. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Mas nós esquecemos de agradecer a Ele. É difícil você encontrar uma pessoa que todos os dias levanta pela manhã e fala: Senhor, obrigada por ter morrido naquela cruz por mim. E a mensagem que Deus traz para o nosso coração hoje é que nós devemos primeiramente se focar em Deus. Deus diz, né, primeiro buscar as coisas dele, depois as outras demais coisas vai ser acrescentadas na nossa vida. A promessa já foi feita na nossa vida. Mas a gente, é que nem eu acabei de falar, a gente está muito gratos que a gente só quer saber de nós mesmos. Né? Sabemos que os finais do tempo caem, né? Deus está vindo aí para vir buscar a gente. Está vindo, só falta acontecer isso, porque todos os sinais já estão se cumprindo, já se cumpriram. Só esse falta, né? Para vir buscar a gente. E o que nós temos feito para honrar o que Deus fez por nós? O que Jesus fez por nós? Será que nós temos levado de verdade a palavra a quem precisa? Um dos mandamentos que Deus deixou para nós é amar o próximo. É fácil a gente falar que ama, difícil a gente cumprir. Hoje, se a irmã pisar no seu carro, ai meu Deus, eu não gosto dessa irmã, ela pisou no meu carro. Isso não é amor ao próximo. Amor ao próximo é você ligar, é você se importar. Não é porque a pessoa é um usuário de droga, ou um morador de rua, ou até mesmo uma prostituta que você deve esquecer. Isso não é amor ao próximo. Honrar autoridades, né? Hoje a gente vê aí na televisão o que acontece com as mães, né? Com o filho matando mãe e vice-versa. O amor já se esfriou, já há muito tempo. Só que a gente foi chamado para fazer diferença na terra. A gente foi chamado, né? Para honrar o nome do Senhor. E será que hoje, no dia de hoje, a gente temos honrado? Eu falo isso por mim também. Será? Porque a gente só se preocupa com nós mesmos. Não se preocupamos com o nosso próximo. Nos preocupamos com quem está lá fora, né? Quem precisa de uma palavra. Às vezes você tem a oportunidade de falar uma palavra para a pessoa, ah, não, eu tô com vergonha. É assim, não é? Porque a gente é assim, a gente fala, nossa, que vergonha, né? Mas será que Deus ia ter vergonha de você? Não teve, porque senão ele não tinha feito o que ele fez. Né? Ele deu o seu único filho, Jesus se disponibilizou a sofrer tudo aquilo por mim e por você. A sofrer, a carregar aquela cruz pesada. E muitas vezes, quando a gente carrega uma cruz, a gente fala assim: Senhor, eu não vou aguentar, vou parar aqui. E muitos desistem, muitos param, muitos não prosseguem. Ou até mesmo dentro da igreja, tem pessoas, principalmente dentro da igreja, que parou, né? Parou ali. E se Deus tivesse parado? Se Deus tivesse falado assim: não, meu filho, você não precisa fazer isso. Não volta, eu vou te pegar. E aí? Hoje nós não estaríamos sentindo a presença de Deus, não estaria sentindo a graça do Espírito Santo de estar ao nosso lado, nos suportando, assim, porque a gente, nem às vezes a gente não aguenta a gente mesmo, né? De tanta luta, de tanta coisa, às vezes, mulher ainda, a gente, né, tem várias fases, né? Mas mesmo assim o Espírito Santo está ali, né? Sorrindo com a gente, cantando com a gente, né? E muitas vezes a gente se encontra no nosso dia a dia, porque a gente é humano, né? E no nosso dia a dia a gente tem prova, tem dificuldade, mas a primeira coisa que vem nos nossos corações é desistir. A primeira coisa que vem na nossa mente é desistir. A gente não lembra do sacrifício que Deus fez. A gente não lembra do sacrifício que Deus fez de ter dado o seu único filho, porque eu falo por mim, eu não teria coragem de dar meus filhos a sacrifício nenhum.
E eu não teria. E ele fez isso. E ainda mais, Jesus, ele se disponibilizou e falou: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, eu vou lá por ele. Para comprar a nossa vida. Para a gente não sofrer. Né? Para a gente não ser pior. Porque imagina, para pensar um minuto. Imagina, se nada disso tivesse acontecido, como seria a nossa vida hoje? Será que tinha sentido? Não ia ter sentido nenhum. Nós ia viver aqui, tá? Eu ia sentir o Espírito Santo, ia sentir a presença de Deus. Não ia ter Deus falando com a gente face a face, no meio de revelação, nem usando o próximo. Ia ser pior do que está hoje. Né? Porque o Espírito Santo está com a gente e o mundo já está difícil, imagina se ele não estiver. Não é verdade? Então, que hoje vocês possam refletir, né? O que vocês têm feito para agradar o coração de Deus, o que vocês têm feito para chamar a atenção de Deus. Se vocês realmente estão honrando o que Deus fez por você. Pelo menos uma gota de sangue. Será que a gente está honrando? Você possa pregar mais, possa falar mais, né? Eis-me aqui, mas ir de verdade, não realmente ficar só no eis-me aqui. Ah, Senhor, mas ali eu não vou. Ah, Senhor, dentro da favela eu não vou entrar. Ah, Deus, aquele ali eu não vou falar, não vou abraçar. Porque às vezes é um abraço seu, aí você fala assim, ó, ai, Deus me usa, tá? Aí Deus tá falando, vai lá, eu vou te usar no abraço. Ah, não vou abraçar. Então como você quer ser usado? Porque às vezes é um abraço seu que vai curar uma pessoa. Às vezes é uma palavra sua que você liberar para a pessoa. Não precisa Deus mandar. Você já tem o dom, é só você profetizar. É só uma palavra sua. No Espírito Santo, claro, né? Se você liberar na vida da pessoa, a vida da pessoa está abençoada. E muitas vezes a gente não tem feito isso. A gente só tem murmurado. Só questionado. Né? Só deixado a cruz para trás. E geralmente a gente só está querendo buscar benção e está esquecendo do verdadeiro foco. Então que hoje o verdadeiro foco seja Jesus na nossa vida. Porque a gente sabe que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele está voltando. E os dias está sendo mais próximo do que a gente imagina. E a gente está preparado? Será que a gente tem que estar preparado? Vai abrir o livro da Bíblia e Deus vai mostrar as suas obras. Será que as suas obras têm dado fruto? Porque Deus quer pessoas que estejam com a videira ligada ao rio de águas vivas, que é Ele. A nossa vida tem dado fruto? Tem dado o que Deus pede? Tem sido exemplo para outras pessoas? Ou a nossa vida tem sido exemplos maus para outras pessoas? Hoje que você possa esquecer, hoje nessa tarde que você possa esquecer do seu problema, da sua enfermidade, né? Porque isso tudo Deus vai fazer em consequência. Conforme você fazer para Deus, Ele vai fazer por você. Conforme você der o passo, cada vez que você for dando um passo, Deus vai fazendo. O pastor Jorge sempre fala, né? Deus não dá nada de graça para ninguém. E é bem a realidade. Né? A gente somos assim, a gente quer paz, né? É pai, mãe. Ah, mãe, eu quero isso. Ah, mas se você fazer isso, assim é Deus. O que nós temos feito para Deus se alegrar da nossa vida? Só se preocupar com nós mesmos? E esquecer das pessoas que estão aqui do nosso lado? Né? Eu não estou falando só no mundo não, estou falando dentro da igreja também, porque como eu disse, dentro da igreja tem pessoas que precisa de cura, precisa de libertação, precisa de uma palavra, precisa ser amparada porque está morrendo dentro da igreja. Às vezes uma mal palavra que foi lançada sobre ela acabou com a vida daquela pessoa, acabou com o sonho dela. Porque muitas vezes só Deus conhece os nossos corações e sabe o quanto doloroso é você escutar uma palavra e você ficar ali quietinha e ter escutado aquela palavra que te machucou inteirinho. E aquilo vai te moendo todinho por dentro. E aí se você não tiver a presença de Deus, se você não tiver força para buscar Ele, aquilo vai te moendo mais ainda, vai gerando mais dor, vai gerando uma ferida lá dentro, onde só Deus pode curar. E aí é onde as pessoas ficam doentes dentro da própria igreja.
Então, que hoje você possa refletir na sua vida, refletir no que você tem feito a Deus, refletir no que você tem pedido a Deus. Porque a gente tem que parar um pouco de pedir e agradecer mais. A gente tem um pouco que parar de se preocupar com nós mesmos e se preocupar com o nosso amigo do lado, com a pessoa que está do nosso lado, porque Jesus vem aí. Glória a Deus. O fim está mais próximo do que a gente imagina. E ele vai vir buscar sua noiva e a gente tem que estar preparado para o segundo. E se a gente não estiver preparado para o segundo, a gente já sabe qual é o nosso plano. Eu quero subir, quero encontrar todas na glória, né? Em nome de Jesus. Né? Então, gente, que essa tarde de hoje vocês possam refletir. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado de uma forma, né, especial na vida de vocês, no coração de vocês, e que a gente possa lembrar mais da cruz, esquecer um pouco da gente. Porque Deus, Ele está cuidando de cada um. E a gente Glória a Deus, aleluia. Porque as promessas dele estão aqui. Ele fala, já não te disse que se crê e vê a glória de Deus? Então, a gente só basta crer e confiar, é só isso que ele pede, confia. Só que muitas vezes a gente quer lá tirar o problema da mão de Deus, porque Deus não está resolvendo. Se ele não resolveu, é porque ainda não chegou a hora, porque ele está trabalhando. É no silêncio que ele trabalha. E ele vai resolver, ele vai te dar a solução do seu problema. Mas para isso, você precisa fazer algo para ele poder te entregar a sua bênção. Então, que nessa tarde, para você receber a sua bênção, você possa refletir no que você tem feito. E assim, se preocupado mais assim, com a cruz, se preocupar mais com Jesus, se preocupar mais com as pessoas que estão do seu lado, se preocupar com os mandamentos dele, né? Porque ele deixou os mandamentos para ser cumpridos. Muitas vezes a gente só passa, só vai passando. Ah, isso eu não vou fazer não. Ah, isso aqui é fácil, esse não. Né? Então vamos pôr de pé. Posso ler? É bem breve, eu prometo. Eu me dando no começo da palavra e você pegou em cima disso, né? Então é em Romanos 4:4, que diz assim, vou ler aqui. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Foi realmente o que você falou, né? Que nem eu vi, né? Que é assim. Quando você trabalha, chega no final do mês ou no começo do mês, você vai receber o seu dinheiro e não é um favor, ele não tá te dando, né? Você não vai ficar lá trabalhando o mês, sem fazer nada o mês inteiro pra você receber o seu salário no fim do mês. Você trabalha o mês inteiro pra você receber o seu salário. Se você faltou um dia, vai ser descontado aquilo, entendeu? E foi isso que Deus tentou dizer, que nós temos que trabalhar na obra dele pra gente poder receber a nossa bênção também. Que nada vem de graça. Lógico que Deus tem graça e misericórdia, né? Só que Deus quer nós, crentes, né? Que estamos dentro da igreja, trabalhamos para Ele. Nós sermos mais abençoados. Quem está lá fora, acho que não vai querer trabalhar para Deus, né? Porque Ele não conhece a palavra. Mas nós estamos, se nós que não estamos fazendo, acho que todo mundo vai fazer, né? Então nós temos que trabalhar mais. Foi isso que Deus falou. Amém. Você falou que você Glória a Deus. Posso fazer um comentário? Pode. Eu vi uma pregação, eu não lembro quanto teríamos, mas assim, eu me lembro de uma pregação que foi exatamente o que você falou. A obra é muito importante, a gente sair para a rua, fazer a obra, o que Deus quer e Ele se agrada disso. Porém, eu vi nessa pregação que foi dito assim, que o inimigo ele tem usado de uma estratégia não mais só para tirar o crente de dentro da igreja. Não, a estratégia que ele está usando muito é de matar a fé do crente dentro da igreja. Então, muitas vezes, eu prestei atenção na saudação, quando a irmã estava falando que a gente, eu pelo menos, né, estou tratando, então eu vou me libertar disso. Ela chega atrasada também, né? Mas Deus vai tirar isso de mim, eu creio, eu não sei. Mas enfim, a gente chega muito correndo dentro da igreja, então a gente chega e fala paz para alguns e já senta correndo, às vezes o culto já começou. E a gente se esquece que às vezes dentro da igreja, que nem quantas pessoas tem dentro da igreja, a gente não sabe o nome, a gente não sabe o que se passa. E essa coisa do abraço, essa coisa de você se preocupar com o que, às vezes é aquele irmãozinho que está lá no cantinho, toda vez ele chega e ele fica ali no cantinho. Às vezes se forma grupos que a gente sabe que existem. Existem os grupos que se formam, então é mais fácil para as pessoas se conhecerem através dos grupos, né? Que às vezes são chamados de panelas. Então, o povo das panelas é mais fácil, porque
porque todo mundo se conhece, oi Cris, oi Soninha, oi Renata, e assim por diante. E aquelas pessoas que estão ali, né? Então, às vezes estão precisando tanto, estão necessitando tanto. E às vezes estão morrendo dentro da igreja, e às vezes, sei lá, de repente é uma pessoa que você vai sempre na igreja, você já vendo ele ali, e às vezes um abraço, uma palavra que você falou, às vezes o corpo inteiro, por um ou outro problema, às vezes a pessoa não foi tocada, mas às vezes um abraço, que você se disponha a falar com aquela pessoa, como que você está, né? O que está acontecendo, está passando, ou sei lá, alguma palavra que você libera para ela faz toda a diferença, é verdade. E Deus, ele é simples, né? Ele gosta das coisas simples, ele não quer, né? Chegamos lá falando de língua, profetizamos, Deus usa. Só que às vezes não é isso que a pessoa está precisando, a pessoa chega, às vezes você olha e você fala, Deus fala, vai lá falar com ela, você fala, não é eu, o Senhor usa outro. Aí você olha para a pessoa de novo, aí você não vai entender, você fala, não, é eu. Aí você olha de novo, terceira vez, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque o Espírito Santo está me incomodando para ir até lá. Porque ele quer usar a sua vida. Não é do pastor só que está lá em cima. É verdade. Não é verdade? Nós somos o exército de Deus, de Cristo. O pastor é o anjo da igreja. Ele libera a palavra para a gente, nós comemos, nos alimentamos para dar frutos, como a missionária Cris falou. Para dar frutos, a gente tem que estar na videira para dar fruto. E quando libera a palavra do pastor para a gente usa na igreja também. Porque tudo é o pastor não consegue também ver. O pastor começa, é um problema aqui, outro problema ali, tem que resolver, ele vai, ele ajuda. Não, mas nós também somos soldados. Nós estamos revestindo com a armadura de Cristo. Então nós podemos fazer isso. E às vezes você fala, um abraço, vai lá, abraça ele. Abraça ela. Ai, de novo, terceira vez. Quando a terceira vez o Espírito Santo manda você, vai. Vai que Deus vai fazer uma obra na vida da pessoa e na vida da sua também. Da sua como uma luz que está apagada. Eu vejo pessoas assim, às vezes dentro da igreja, como uma lâmpada que está apagada. De repente, uma coisa tão simples e que Deus possa usar a nossa vida desse grupo, que ele aumente cada vez mais, que a gente tenha mais, que a gente persevere, que a gente não desanime, que a gente não pare, entendeu? Que cada vez mais aumente mais e que a gente consiga ter essa noção que existe isso. E a gente tem que cuidar também do nosso povo que está dentro, que está lá junto com a gente todos os dias. A gente consiga olhar para cada um, aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquele rapaz, aquela menina porque tem muitas pessoas que ficam em evidência dentro da igreja por um ou outro motivo. É normal isso. Mas sempre tem aqueles que estão lá no seu cantinho e que a gente, como mulheres de fé, possa poder fazer isso. Como a Renata falou, cada uma na sua simplicidade, cada uma no seu entendimento. E também, né, não é só isso, que nem estava na igreja, né, no culto, e pensa que coisa boba, né, mas é uma coisa que mexe muito. Deus tocou no meu coração, para poder ir lá abrir a água do pastor. Ele tava com a água lá e eu percebi, né, que ele não queria parar de falar para poder beber água. Deus tocou no meu coração para abrir a água do pastor, do pregador. E tipo, também não é só em abraçar, né? A gente vê um papel jogado na igreja, a gente fica, será que eu vou? E você sabe que é pra você ir. Porque Deus fala com a gente todo momento, né? Você fica, eu não vou não, o irmãozinho ele vai passando a pegar. Mas não é isso, né? Cada um a gente vê uma cadeira suja. suja. Chamada, né? Cada um tem uma vocação. A gente vê uma cadeira suja, você senta na outra, porque tem muitas. Mas não percebe que tem gente querendo sentar também, né? E também não é só em abraçar, só em, vamos dar um abraço, não, também, porque nas mínimas coisas também, às vezes estão precisando, né? Que nem a gente foi na igreja de Mauá, né? Meu amigo, ele viu que não tinha ninguém na bateria, ele foi lá e foi na bateria, entendeu? Pra poder ajudar, porque não é só nessas coisas de ficar abraçando também. Muitas vezes é um grupo de louvor, não é só uma pessoa que tá precisando, é um grupo de louvor todo que tá precisando, entendeu? É as irmãs da limpeza, é tudo, né? A obra é isso. A obra é isso, né? Tudo, Quando né? a gente fala em abraçar, a gente está dando um exemplo, na verdade, tem que ajudar, mas a gente entende que a ajuda em tudo, Você fala que cada um tem, cada um é sua vocação, na verdade. Então, assim, às vezes nós estamos dentro da igreja, você vê que a obra de Deus é linda mesmo, ela é maravilhosa, ela é perfeita, né, irmã? Ela é perfeita, a obra de Deus é perfeita. Muitos são chamados poucos escolhidos, né? A seara está aí, mas poucos são ceifeiros. Então, quer dizer, tá aí, é para trabalhar. Não foi irmão da bateria, eu sei tocar, vou lá. Irmão do violão não veio já, mas também sei tocar, vou lá pegar violão, vou fazer. É para Deus, né?
E eu sei que vocês estão bem estruturados, porque eu falei que vocês não odeiam, a pastora Harmonia está aí também. Você sabe que é uma vez. Mas infelizmente não é em todas as igrejas que acontece isso. Às vezes as pessoas se acomodam. Eu canto, por exemplo. Eu canto. Eu sei que eu canto, então eu vou ter oportunidade. Ah, mas quando o irmão não vem, eu não vou cantar. Por que não? Para que você está fazendo? Para Deus ou come? Tudo que a gente faz para Deus, irmãos, é tudo recompensado. Isso é verdade. Vou falar para você. Glória a Deus. Pode. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, milagres, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas, todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam diversas línguas? Todos interpretam? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, irmãos.